Olá, meus amores! Vamos iniciar a nossa aula de português de hoje. Tema muito interessante, mas como a gente inicia, pega logo o teu lápis, tua caneta, teu caderno para fazer aquela anotação e você não perder nenhum detalhe, ok? Combinado? Tudo certinho? Bom, amores, vamos saber o tema de hoje. Lembrando que hoje é a nossa aula 13ª, é isso mesmo, já estamos na aula 13. E eu sou a professora Darlécia Domingos e fico a partir de agora com esse tema, flexão dos substantivos. É isso mesmo. Hoje a gente vai saber como é que o substantivo tem a sua mudança, a sua variação. Como é essa flexão? Bom, quanto ao objetivo de aprendizagem de hoje é identificar as flexões do substantivo e a importância delas para o estabelecimento da concordância e relação de sentidos. Bom, com esse objetivo, a gente começa agora a saber um pouquinho mais sobre o tema. Vamos lá? Bom, flexão dos substantivos. Flexão é aquela variação que o substantivo vai ter dentro das frases. Então, o substantivo, ele não vai ficar apenas de uma forma, ele vai ter variações. Vamos saber um pouquinho mais? Bom, substantivos são palavras variáveis. Então, são palavras que se modificam. E quanto às flexões, elas podem ser em gênero, número e grau. É isso mesmo, e é o que a gente vai ter hoje. Quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao grau. Como é que o substantivo fica? Temos algumas regrinhas. Por isso, fica bem atento, ok? Bom, vamos continuar. Por quê? A flexão em gênero. Vamos começar por ela. Que nesse caso, em gênero pode ser masculino ou feminino. Então, vocês já ouviram muito falar masculino ou feminino. Então, a gente vai saber como é que fica essa flexão. Como é que fica essa variação das palavras. Vamos saber um pouco mais? Bom, temos aqui, quanto ao masculino. Então, quando estão no masculino, os substantivos recebem antes o os, ou uns. Então, verifica aí os exemplos que nós temos. Então, eu falo que está no masculino quando ele começa com um desses quatro. O aluno, por exemplo. Temos aí no singular o aluno, para dizer que é masculino. Também os estojos, representando também o gênero masculino. Também nós temos um colégio e uns problemas. Então, nota que todas essas palavras que nós chamamos de substantivo estão sendo precedidos de palavrinhas que a gente chama de artigos. Então, são eles que ajudam ainda mais a dar ênfase no gênero aí masculino. E feminino? Quem é que precede essa palavrinha para dizer que ali é o gênero feminino? Nós temos aí artigos como a, as, e umas. Então, quando vem antes esses artigos, a gente sabe que ali estará no feminino. Então, segue aí os exemplos. A aluna, as canetas, uma escola, umas respostas. Então, todas essas palavrinhas, elas estão aí colocando ênfase no artigo para dizer que estão no gênero feminino. Então, é bem fácil, mas a gente precisa sempre prestar atenção. Porque, como vocês notaram, a gente tem aí, singular e plural, que a gente vai ver mais adiante. Então, por aí já dá para vocês começarem a ter a noção do que nós teremos a partir de agora. A forma escrita é sempre bom você ficar ligadinho aos detalhes. Então, gênero masculino, gênero feminino, vamos saber mais um pouco, porque vem mais por aí. Bom, agora, dentro desse conteúdo sobre gênero masculino e feminino, nós temos os substantivos biformes. E aí, o que seria esse substantivo biforme? Observa bem, eles apresentam duas formas diferentes. Uma para o masculino e outra para o feminino. Então, fica bem atento. Temos aí os exemplos. O ator está no masculino, a atriz é o feminino.
O duque masculino e o feminino a duquesa. Então, nota que aí tem uma variação. Abaixo, o poeta e o feminino a poetisa. Então, observa bem essas palavrinhas, porque no masculino vocês tiveram escrita de uma forma e no feminino vocês tiveram já de outra forma. Então, quando tem esses exemplos, a gente chama de substantivos biformes, porque possuem duas formas diferentes, tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos saber mais um pouco? Porque tem mais. Bom, agora a gente tem os substantivos uniformes. Se a gente der uma olhadinha já no nome uniformes, já dá para ter uma noção do que vem por aí. Eles apresentam a mesma forma tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Então, segue aí alguns tipos de substantivos uniformes, porque aí a gente tem algumas características básicas que precisamos saber para distinguir. Então, eles podem ser comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. É isso mesmo. Dentro dos substantivos uniformes, nós vamos tirar esses três tipos aí. Vamos saber um pouquinho sobre cada um? Então, vai prestando atenção e fazendo tua anotação. Começando pelo substantivos comuns de dois gêneros. Observa bem. Apresentam uma só forma para o gênero masculino e feminino. Então, presta bem atenção que, como o título já diz, comuns de dois gêneros. Isso quer dizer que a mesma palavrinha tanto vai servir para o masculino quanto para o feminino. Quem é que vai mudar aí? Só o artigo. O para o masculino e a para o feminino. Então, segue os exemplos. O gerente, a gerente. O gerente masculino, a gerente feminino. O colega, no masculino, a colega para o feminino. O doente, usando aí o masculino, a doente para o feminino. Então, nota que as palavrinhas continuaram a mesma coisa, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, isso aí é o comum de dois gêneros. Vamos saber mais um pouco? Agora, temos outro, que é o chamado substantivos sobrecomuns. Eles apresentam uma forma para masculino e para o feminino. E nota que nesse caso dos sobrecomuns, eles se referem às pessoas. Então, presta bem atenção quando vocês tiverem exemplos para ficar ligadinhos nesses pontos. Temos aí os exemplos. A pessoa, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. Então, quando a gente tem substantivos sobrecomuns, a gente precisa ficar ligado exatamente na referência. Essa referência, se for a pessoas, a gente tem certeza que é sobrecomuns, tá? Então, todos esses exemplos aí que vocês têm se referem a pessoas. Agora, tem um terceiro. Será que vocês ainda lembram? Substantivos epicenos, é isso mesmo. Como eles se apresentam? Eles se apresentam de uma só forma, para o gênero masculino e feminino. Agora, a referência dos epicenos são para animais, é isso mesmo. Quando vocês tiverem exemplos contendo nomes de animais, nós temos aí os chamados substantivos epicenos. Observe os exemplos. A barata, a jiboia, o pinguim, a onça, o boto. Então, tanto a barata pode ser para o gênero masculino quanto para o feminino. Então, tem aquelas palavrinhas que a gente fica meio perdido sem saber se é masculino ou se é feminino. Então, quando você tiver essas palavrinhas, você já vai notar que aí a gente tem um exemplo de substantivos epicenos. Ok? Então, a nossa gramática ela tem sempre esses pontos. É bom a gente ficar sempre ligadinhos para não perdermos o foco. Então, teu foco agora será sempre esses pontos. Se liga e anota, sempre faz essas anotações aí em casa. Combinado? Vamos continuar? Bom,
Agora, amores, a gente tem flexão em número, é isso mesmo. E em número pode ser o singular ou o plural. E a gente sabe, quando a gente tem singular, a gente vai lembrar sempre, vai existir apenas uma coisa. Quando nós temos o plural, a gente tem mais de um objeto. Então, vai se ligando sempre nisso aí. Singular, plural. Vamos saber um pouquinho mais? Bom, encontram-se no singular. Quem são esses substantivos? Casaco, cadeira, como eu falei para vocês, apresentam apenas uma quantidade. Referiu-se apenas a um objeto, então a gente tem aí o singular. Temos também os exemplos como hipopótamo, gaivota. Já no plural, nota que do lado a gente tem o plural. E aí a gente precisa lembrar que quando estivermos com o plural, não teremos mais apenas um objeto. A gente tem mais de um. Então, nesse caso, segue os exemplos aí das palavras no plural. Casacos, cadeiras, hipopótamos, gaivotas e assim por diante. Ok? Ficou claro aí singular e plural? Mas vamos saber mais um pouco porque tem muito mais. Bom, agora a gente tem a formação do plural dos substantivos, é isso mesmo. Falando sobre o plural, precisamos saber como é essa formação. Então, nós temos, acrescentar S à palavra no singular é a principal regra, como a gente já sabe. Então, colocou um S, já nota que a palavra está no plural. Segue o exemplo aí, um cachorro. Colocando no plural, temos aí muitos, tá? Para representar que tem uma quantidade aí maior que um. E cachorros foi colocado um S no final. A palavrinha cachorro recebeu um S para dizer que está no plural. Agora, temos aí também uma mochila. Colocando aí no plural, vamos dizer que temos várias. E mochila ganha aí esse S no final, se tornando mochilas. Bom, até agora tranquilo, não é isso? Agora, a gente tem alguns pontos que precisamos ainda focar. Vamos saber quais são? Bom, quanto à formação do plural de substantivo com terminações diferentes, porque na regra geral acrescenta-se S no final da palavrinha, no substantivo. Mas e quanto àquelas particularidades? Como é que fica? Bom, temos aí um quadro para vocês analisarem direitinho. A terminação no singular e a terminação no plural e alguns exemplos com essas terminações. Nós temos os terminados em R, que fica res, e o exemplo aí, colher, colheres, no plural. Terminados em S, no singular, no plural fica zes, então temos aí o exemplo mês, meses. Terminados em Z, então vai notando essa terminação, porque a gente tem sempre a forma do singular e do plural para vocês verem os exemplos, como é que fica. Dá uma olhadinha nesse ão, olha o plural como é que fica ons, e aí temos aí um exemplo de limão e o plural limões. Então, gente, sempre vai verificando, sempre vai colocando em prática essas terminações. Então, esse quadro aí é super importante, vale muito a pena você conferir. E temos aí a continuação, na próxima página nós temos aí a continuação deles. Então, são terminações diferentes em que a gente precisa sempre, dar uma olhadinha para a gente não colocar o plural de maneira errada. Então, quando nós temos esse material, ele nos ajuda, dá aquela possibilidade de a gente conseguir colocar de maneira correta de acordo com a gramática. Então, nós temos aí os terminados em N, AL, EL, OL, também temos UL, IL, e assim, a gente tem uma variação de terminações e de modificações que o teu substantivo possui. Então, vale a pena você fazer a tua anotação, principalmente aí nesse quadrinho das terminações diferentes, ok? Vamos continuando. Bom, agora nós temos a formação do plural dos substantivos compostos. Então, substantivos compostos são aqueles que possuem o quê? Dois elementos formadores. Então, quando temos aí esses dois elementos, chamamos de substantivos compostos.
E essa formação acontece de 4 formas diferentes. Então, preste bem atenção nessas formas. Se liga. Bom, temos agora a flexão dos 2 elementos. Então, nota no quadrinho acima que são formados, essa flexão dos 2 elementos são formados por palavras variáveis, especialmente substantivos e adjetivos. E aí nós temos exemplos como segunda-feira, segundas-feiras. Matéria-prima, matérias-primas. Nota que os 2 elementos ficaram aí com o plural. E formados também por temas verbais repetidos. Então, corre, corre. Temos também corres, corres, o S aí nas 2 palavrinhas. Então, nota, presta bem atenção, faz a tua anotação nesse momento principalmente, ok? O momento de fazer a anotação é esse. Vamos saber mais um pouco? Porque tem muito mais. Bom, temos agora, ó, flexão apenas do primeiro elemento. Como é que fica, gente? Quando há a formação de substantivo mais substantivo, nós colocamos aí, ó, SS no primeiro, tá? Então, decreto, lei, ficará decretos, lei, no plural. Público, alvo, públicos, alvo. Então, presta bem atenção nessas regrinhas. Também nos substantivos compostos preposicionados, perdão. Então, nós temos aí o exemplo, ó, cana de açúcar, canas, primeira palavrinha que leva aí a variação no plural, canas de açúcar. Mesma coisa, fim de semana, fins de semana. Notaram? Bom, continua ligadinho, porque a gente tem muito mais detalhes. É muito detalhe dessa área de flexão. Temos também, ó, flexão apenas do segundo elemento. Então, a variação acontece apenas no segundo. Então, vê, formados por tema verbal ou palavra invariável, mais substantivo ou adjetivo. E aí, ó, bate-papo, nesse caso, bate-papos. Então, o segundo elemento aí, papos, é que ficou com a variação. Também, repetição do primeiro elemento. Então, nota aí, ó, zoom, zoom, e aí se tornou zoom, zooms. O segundo elemento também é que ficou com a variação. E também sem hífen. Então, as palavrinhas, quando não tiverem hífen, o segundo elemento aí, no caso, girassol, sóis, é que ficou com a variação de plural. Pontapé, a mesma coisa, pontapés. Então, o finalzinho aí, pés, é que ficou com a variação, quando não houver hífen. E também formados com grão, grã e bel. Então, fica ligadinho também nessa formação. Grão-duque se tornará, no plural, grão-duques. Então, nota que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa focar. Então, fica ligadinho sempre nesses detalhes, tá, amores? Vamos continuando. Agora, aqueles que não têm flexão, o não flexão dos elementos, como é que eles ficam? A gente identifica pela formação. Tema verbal e uma palavra invariável ou outro tema verbal oposto. Então, olha esse exemplo aí, ó. O disse, me disse. Temos aí uma variação, temos um oposto. Então, nesse caso, os disse, me disse. Quem fica aí colocando a forma de plural é exatamente o artigo, ok? O leva e traz. Apenas o artigo é que fica no plural. Os leva e traz. Tá? Então, aí, ó, não flexão dos elementos. Ou seja, os elementos compostos não têm nenhuma variação, apenas os artigos. Bom, agora, substantivos de 2 números. São aqueles que apresentam uma forma tanto para o plural quanto para o singular. E permanecendo assim, ó, invariáveis. Então, não tem nenhuma modificação. É o caso de o lápis, quando eu coloco no plural os lápis. Então, a escrita de lápis permaneceu a mesma coisa. O ônibus, os ônibus. E assim segue o terceiro exemplo, o pires, no plural, os pires. Só quem modificou aí foi o artigo, ok? Bom, estão fazendo as anotações direitinho? Então, vamos continuando. Amores, grau do substantivo. Temos quanto ao grau normal, diminutivo e aumentativo. Como é que fica no grau normal? Presta bem atenção.
Temos aí, ó, como o nome mesmo já diz, a palavra fica do mesmo jeito que você fala, sem alteração. Então, olha esse exemplo. Casa. Está no grau normal. Uma casa, não falei se era grande ou se era pequena. Temos aí também a palavra homem. Boca. Então, todas essas três palavras estão no grau normal. Agora, observa essas três palavras no diminutivo. Casa se tornou casinha, homem se tornou homenzinho e boca, boquinha. E no aumentativo, como é que fica? Casa se tornou casarão, homem, homenzarrão e boca, bocarra. Notaram aí a variação? Bem simples, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na hora do diminutivo e do aumentativo. Ok? Bom, quanto à formação do grau diminutivo dos substantivos, então presta bem atenção no que eu falei agora. Pode ser formado pela junção de um sufixo diminutivo, então é o caso de a gente colocar sempre inho, zinho, ito, ino e isco. E também junção de adjetivos, pode ser pequeno, mínimo, minúsculo, reduzido, diminuto. Agora, e quanto ao aumentativo, como é que fica essa formação? Então, com a junção de um sufixo, o aumentativo poderá ficar com o final ão, ona, zarrão, orra e aço. Já quanto à junção de adjetivos, podem ter a palavrinha grande, enorme, imenso, gigantesco, colossal. Então, notaram que a gente tem aí essas variações e é bom a gente ficar sempre ligadinho, porque a gente sabe, tanto pronunciando quanto nós escrevemos, a gente precisa ter sempre noção de como ficará essas palavrinhas no plural, como ficará no masculino e por aí vai. Agora, chegou uma hora em que a gente precisa prestar atenção, porque chegou a hora de praticar. É isso mesmo. Vamos saber qual é a atividade prática de hoje? Todo mundo ligadinho? Todo mundo conseguiu fazer a anotação? Então, vamos saber. Amores, deixei apenas uma atividade para vocês fazerem. Se liga aí. Assinale a palavra que só pode ser empregada em um gênero. Preste atenção que a gente tem quanto ao gênero, ó, masculino e feminino. Então, se você observa, na letra A, eletricista, colega, chefe, testemunha e servente. Qual dessas ela só pode ser empregada em um gênero? Ou no masculino ou apenas no feminino? Então, observa direitinho e vai colocando aquele artigo, o, a, tá? Que é o primeiro foco que a gente sabe para descobrir. E aí, já colocaram isso aí? Será que vocês já descobriram? Vamos ver? Chegou a hora, amores, de descobrir a resposta. Bom, para quem colocou aí letra D, testemunha, acertou. Porque a gente não pode dizer o testemunha, tá? A testemunha, a gente só pode falar a testemunha. Então, ela tanto serve para o masculino quanto para o feminino. Então, quem colocou aí, ó, letra D está correto e acertou, lógico, e está ligadinho. Também quem não acertou, não tem problema, corre atrás ainda mais, pratica e busca mais atividades. Combinado? Vamos para a reflexão de hoje? Vamos lá? Bom, amores, reflexão para vocês hoje. Educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. E é para isso que nós estamos aqui, para orientar cada um de vocês, para que vocês voem e voem alto. E para que isso aconteça, a gente sempre diz a vocês que fiquem ligados nas aulas, acompanhem, faça sempre as suas anotações para ter um bom resultado e acompanhar da melhor maneira possível. Então se liga, tchau, tchau, até a próxima aula.